Gente, boa tarde, buenas tardes. Em primeiro lugar, desculpa pelo atraso. A gente teve um problema técnico aqui na sala, mas vamos começar agora. Meu nome é Keila Grinder, eu sou diretora do Centro de Estudos da América Latina, do Center for Latin American Studies da Universidade de Princeton. E hoje, acho que eu vou baixar aqui para aparecer. Levantei. Ah, então, vou fazer hoje apresentar a Aline Najara Gonçalves, que é a nossa pós-doc em Afro-Latin American Studies, nos estudos afro-latino-americanos. A gente faz parte do consórcio, né, de Afro-Latin American Studies, e a Aline é a nossa segunda pós-doc que está aqui passando um tempo com a gente. A Aline é doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também é autora de dois livros, Luísa Marim, Uma Rainha Africana no Brasil, e Luísa Marim, A Guerreira dos Malês, ambos publicados em 2011. A Aline hoje, então, vai compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela, né, e de como que a pesquisa do doutorado, né, engendrou essa nova pesquisa sobre agora do pós-doutorado. Para quem estiver participando no Zoom, a gente aceita, pode escrever mensagens ou perguntas em inglês, português ou espanhol, que a gente aqui, né, vai fazendo o nosso esforço em responder em qualquer uma das três línguas. E é claro que, para os que estão aqui presentes, a gente está aqui almoçando e conversando também. Ali. Obrigada. Gente, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Antes de começar essa conversa, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui presentes, a quem está assistindo também a partir do Zoom, e agradecer principalmente a generosidade e o acolhimento de toda a equipe aqui do CLAS, é, principalmente e especialmente aqui representada pela Keila, que é minha supervisora aqui nesse processo de pesquisa aqui do pós-doutorado, e também ao pessoal do consórcio, representado pela Brônia, que a partir dessa possibilidade de bolsa de pesquisa que eu cheguei até aqui. Eu quero aproveitar também, já que eu estou aqui com colegas que fazem parte também do consórcio, e é a primeira vez que a gente está se encontrando, né, oficialmente. Eu quero aproveitar para me apresentar um pouquinho. Eu trouxe parte dessa trajetória acadêmica e que a Keila já falou. Eu só queria acrescentar e lá no Brasil, eu também atuo como vice-coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos e do Espaço Atlântico da UNEB. É uma atividade que hoje é uma atividade voluntária. Eu fui professora substituta na UNEB durante 4 anos e mesmo com o final desse contrato, eu continuei com essa ligação com o LEAFRO, que é um espaço muito potente de iniciação científica de estudantes dentro da universidade. E faço parte de alguns grupos também, como a Rede de Historiadoras e Historiadores Negros, como o GPEA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Alagoinhas. E eu gosto muito de trazer esses lugares, mas também de falar um pouco de onde parte a minha fala, né? Então, eu acredito que toda escolha de pesquisa é também uma escolha política, e é por isso que eu gosto sempre de dizer de onde eu venho e o que é que eu estou fazendo. Aqui eu sou nordestina, do interior da Bahia, sou uma mulher preta, sou mãe, e a minha pesquisa ela é entrelaçada também por esses lugares de onde parte a minha fala, é a partir desse lugar que partem as minhas estratégias e escolhas de pesquisa, que são também escolhas políticas, e no decorrer dessa abordagem de hoje a gente vai entender um pouco mais por quê. Bom, para início de conversa, a gente vai ter dois momentos aqui. O primeiro momento, eu falar um pouco sobre como foi essa trajetória na tese, né? O que é que eu pesquisei na tese e como que essa pesquisa ela foi ganhando
um caminho, né, uma nova direção, vamos dizer assim, a partir da investigação que eu estou fazendo agora aqui no pós-doutorado. O título da minha tese foi É para conter os pretos, debates e narrativas sobre a questão do elemento servil no Império do Brasil, de 1875 a 1901. E agora, na pesquisa do pós-doutorado, eu repito esse título central, é para conter os pretos, e trago narrativas sobre o ordenamento social, privilégios e maternidade, no contexto da Lei do Ventre Livre, Brasil do século XIX. Vou tentar explicar um pouco para vocês como é que esse tema ele vai se ampliando a partir de agora, mas o que é que foi, o que é que motivou, né? Já tem uma vasta literatura, uma vasta historiografia a respeito desse período dos debates em torno da emancipação aqui no Brasil. E uma coisa que eu queria retomar para que a gente possa seguir é entender como as vozes do parlamento elas foram ecoando a partir dos debates que foram realizados sobre a lei do ventre livre e para a elaboração dessa legislação emancipacionista, né? Nesse processo lento e gradual que é a emancipação no Brasil, sempre buscando a melhor forma e a melhor oportunidade e também caminhos, a gente vê muito isso, caminhos para o ordenamento social e o controle desses corpos negros ali naquele processo. Durante a pesquisa que eu fiz, o que eu trouxe foram muitas inquietações sobre como esse processo ele foi sendo construído, né, num terreno que começou a ser pavimentado muito antes, e aqui também eu trago um pouco desse pavimento, né, que começou a ser feito lá no doutorado, a partir principalmente do que o José Murilo de Carvalho disse, que foi a quebra de uma cortina de silêncio, né, que foi a fala do trono de 1867, do Dom Pedro II, quando ele, de fato, ele coloca na mesa dos legisladores a obrigação de lidar com a questão que eles chamavam de questão do elemento servil, né, que era assim que eles chamaram durante muito tempo o processo de emancipação, talvez uma forma meio que eufêmica ali de lidar para não chamar de escravos ou coisa parecida. E uma das falas que ficou muito forte para mim nesse processo dos debates que aconteceram em torno da lei foi essa fala do Marquês de Olinda, que fica muito presente essa estratégia e essa busca de ordenamento social, né? Diante da necessidade de aumentar a repressão policial com os fins de manutenção da ordem, ele diz: e se essa força deverá ser muito maior ainda depois que se apresentar o projeto da lei nas câmeras, e pior será depois que passar a lei. E aí, segundo ele, a justificativa para aumentar as tropas e aumentar esse controle seria o seguinte: ele tinha uma justificativa inquestionável. Para que tanta tropa? A guerra já não existe. Aí tu se responderá: é para conter os pretos. E para que tantos impostos? Não só para pagar a dívida, como sustentar a tropa, aliás, necessária para reprimir os pretos. Então, a repressão aos pretos foi o ponto citado muitas vezes durante esses debates e que ele vai voltando também muitas vezes nos documentos, tanto os oficiais quanto os projetos não oficiais. Então, na tese, eu discuti muito isso, né, como que esse debate ele foi acontecendo em 3 capítulos. O primeiro foram esses debates institucionalizados, vamos dizer assim, o que acontecia no Parlamento, na Câmara, no Senado. No segundo capítulo, que eu trago ali o cancro da escravidão, eu trouxe em cada capítulo trechos de falas que eu fui percebendo nas fontes. Então, todas essas são falas em primeira pessoa, né? São ecos dessas vozes que, que estavam ali pensando sobre os lugares sociais para negros e brancos numa possível sociedade pós-emancipada no Brasil. O cancro da escravidão era o modo como a escravidão passa a ser vista não só no parlamento, mas fora dele. E nesse segundo capítulo, eu trabalhei com projetos que foram elaborados por pessoas que não eram institucionalizadas necessariamente, mas que se viram afetadas pelos encaminhamentos da emancipação. Então, foram muitos homens, né, muitos deles vinculados ao direito, ou à literatura, ou professores, ou médicos, e desses autores, um em particular, uma em particular, na verdade, me chama muita atenção, que é uma parteira, que a memória sobre ela tem voltado muito no Brasil recentemente, que é a Madame do Rocher, que era parteira da corte, eu vou falar um pouco mais dela
na sequência, e que escreve também um projeto voltado para a emancipação. No terceiro capítulo, eu trouxe uma análise de... A maior parte desses projetos eram ou da Bahia ou do Rio de Janeiro, né? Então, eu peguei muito da Bahia também para puxar para entender esse debate a partir também dessa província e nessa conexão com o Rio de Janeiro, até porque ali no momento da pesquisa do doutorado, a maior parte dos livros que eu encontrei foram dessas duas regiões. Mas eu já tenho notícias de projetos como esse também de outras províncias. Mais tarde também eu vou falar um pouquinho sobre isso. No terceiro capítulo, eu analisei como que a memória desse processo foi sendo contada a partir desse mesmo grupo que articulou essa lei. Então, o que é que se fala, o que é que se falou sobre isso na sociedade já emancipada? E aqui eu trouxe dois livros, né, naquele contexto do doutorado. O livro Alagoinhas e seu município, do Américo Barreira, que é uma memória da cidade de Alagoinhas, que ele fala sobre esse período praticamente excluindo a população escrava desse processo. Ele se refere a esse momento como um grande golpe, por isso que dera-se o golpe de Estado que acabara com o elemento servil. E Letícia, que é um romance, mas é um romance que traz memórias de uma senhora de engenho do interior da Bahia. Bom, esse foi o caminho percorrido durante a tese, e aí no final, depois de ouvir tantas vozes desses homens, desses legisladores, um anúncio de fuga de uma mulher escravizada em 14 de março de 1885 me dá um estalo para entender o eco de outras vozes silenciadas também nesse processo, né? A gente tem aqui o anúncio da fuga da Rufina, né? E eu começo, na verdade, a tese, na introdução, falando da figura da escrava, da Maria Firmina dos Reis, que é um conto que foi escrito em 1887, que Maria Firmina conta a história de Joana, que é uma mãe que foge, e ela foge reclamando o direito de ter seus filhos, né? De estar com seus filhos. E ela reclama esse direito à maternidade. E aqui, nesse anúncio da fuga de Rufina, a história de Joana deixa de ser ficção e ganha a dimensão de realidade. A Rufina, ela foge com esse filho ingênuo em 1885. Essa criança deve ter ali entre dias de vida e 13 anos de idade, prestes a completar 14 talvez. E a fuga dessa mulher sugere as estratégias que essas mães utilizavam, inclusive, para afirmar sua maternidade diante de uma legislação que negou isso durante tanto tempo, né? E para afirmar, inclusive, a liberdade do seu filho, porque boa parte desses engenhos, eles continuavam, a opção por continuar com o serviço deles até os 21 anos foi majoritária entre os senhores. Então, a condição de liberdade imposta pela lei, ela, na verdade, de fato, era uma condição de continuar na escravidão até os 21 anos. E o que a gente vê aqui, o que esse anúncio me sugere, são caminhos possíveis para a continuidade dessa pesquisa, né? O primeiro deles que eu listo aí é essa possibilidade de investigar como que essas narrativas idealizaram a associação ou não dessas mulheres, né, da noção de maternidade a essas mulheres escravizadas, bem como o modo como essas mulheres elas foram representadas nesses escritos, né, inclusive a sua relação com esses filhos. Uma outra possibilidade que surge é também analisar as estratégias de divulgação e circulação e o impacto desses panfletos, né, desses projetos que eu chamo de projetos paralelos ou não institucionais, ali de emancipação, e também o olhar sobre como esse debate ele vai acontecendo em outros países da América Latina, que também iniciaram a sua libertação a partir do ventre, né? De todas essas possibilidades que eu fiquei vislumbrando após a tese, essa primeira é a que eu tenho tentado direcionar agora na pesquisa do pós-doutorado, que é justamente analisar esse impacto desses projetos não institucionais sobre a lei do ventre livre e sobre a maternidade dessa mulher escravizada e o modo como essas mulheres foram narradas, inclusive como é pensada, quais são as expectativas na relação dessas mulheres com os frutos dos seus ventres, né? E aqui eu trouxe listado aí quais são os projetos que eu estou investigando.
com destaque a esses dois, o do Adolfo Bezerra de Menezes e o da Madame do Rocher, que são os dois que eu vou brevemente apresentar um pouco para vocês agora, só para que vocês tenham uma dimensão dessa fonte e de como é o que é que ela tem dito para mim, né? O que é que essa voz desses dois tem ecoado aqui para mim. O Bezerra de Menezes, ele é muito conhecido pela sua trajetória no espiritismo, né? Ele é uma grande referência do abolicionismo no Brasil, ele é mencionado muitas vezes como esse grande abolicionista, e no livro dele, A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-las, Sem Danos para a Nação, muitas vezes é referenciado como um livro abolicionista, inclusive, de fato, ele traz um projeto de emancipação, ele traz um projeto para a condição dessa emancipação gradual. Entretanto, é um projeto em que as mulheres escravizadas são retratadas, não só elas, mas as pessoas escravizadas de uma forma geral são retratadas de uma forma totalmente estereotipada. E como a gente vê aqui nesse trecho, né? A vida sobre as mulheres. A vida em comum com essas mulheres, perdidas em todos os sentidos, durante 5 a 6 anos da criação, pode fazer nascer no espírito da criança hábitos e sentimentos mal enraizados, que a educação mais cuidadosa não poderá muitas vezes extirpar. A criação das crianças libertadas não deve pois ser feita na casa dos senhores das suas mães, quer por interesse da vida dessas crianças e quer principalmente por interesse de seu futuro e da sua educação moral. Julgo que o melhor é estabelecerem-se casas de criação em todos os municípios, sob as vistas imediatas das respectivas câmaras. O que é que a gente vê aqui? Uma proposição de que esses filhos nem fossem cuidados por essas mães, para que não herdassem, né, essas características negativas que elas já tinham, que elas denotavam ali. Tem umas passagens do texto que ele fala da promiscuidade, ele fala. Aqui a gente já vê, né, sinais dessa imoralidade, fala muito também em relação aos homens, à selvageria. Então, melhor seria tirar essas crianças de perto dessas mulheres. Inclusive, sobre a amamentação, ele sugere até a possibilidade, né, de que fosse empregada a amamentação artificial com leite de vaca, de cabra ou de ovelha, né? E que viriam até poder usar amas mercenárias ou até mesmo das próprias mães com a concessão dos senhores. Então, aqui a gente já vê que o ato de amamentar, que é algo que liga a mãe, a criança, que traz esse vínculo, né, que traz esse laço de afetividade, por exemplo, é algo que é totalmente tirado, né, a partir desse projeto. Deixa de ser um direito dessas mulheres. Elas poderia se usar amas mercenárias, como ele chama, né, mulheres que eram pagas para amamentar e que também estariam deixando os seus filhos naturais sem passar por esse processo, e que, se fosse o caso de usar as mães, que fosse com a concessão do dono. Então, é mais uma vez o controle sobre esse corpo e o controle através da propriedade, né? do dono ditando o que poderia ser feito ou não. Em relação à Madame do Rocher, ela tem sido retomada a memória sobre ela como uma grande abolicionista também. Muitos dos escritos que falam sobre ela falam a partir desse lugar, né, de ser uma mulher que fazia o parto de muitas escravas, de uma mulher que tinha que teve uma vida muito protagonizada por si própria. Então faz muito essa relação. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E essa ideia dela também como uma abolicionista é algo que eu acho que cabe a gente analisar e refletir de que abolicionismo se fala aqui, né? A própria visão da Dor Rocher sobre a emancipação e sobre a população negra de uma forma geral. Vou tentar ler aqui porque a vista não fica muito boa à distância. O grau é muito forte, deixa eu achar ele aqui. Opa, deixa eu tentar lá mesmo. Esse pode ser esse primeiro, a partir do neste até a sociedade. Neste, como em tantos outros, a teoria, por mais sedutora que seja, é quase inexequível na prática, e suficientes experiências têm mostrado que o melhor e mais morigerado dos escravos se torna, uma vez liberto,
preguiçoso ou ladrão, ébrio, assassino. Traduz liberdade por licença, executar sua vontade é seu fim, sem educação moral, que uso poderá fazer o emancipado de sua liberdade, a não ser desacatos e ofensas contínuas à sociedade. Uma emancipação repentina trará a queda completa da lavoura, esta fonte de riqueza do país. Trará assassinatos por vingança contra seus antigos senhores. Em resumo, crimes para os quais não haverá tribunais suficientes, nem polícia bastante numerosa e enérgica para conter as desordens. Horrorizada pelo futuro desastroso que ameaça o Brasil, é que me animo a entrar com o meu fraco contingente na questão. Pois é. A Madame du Rocher, ela escreve esse livro e ela dedica ao seu devotado amigo, que é o Barão de Cotegipe. O Barão de Cotegipe, ele é descrito no site do acervo da Universidade de Pernambuco como o escravocrata mais poderoso dos últimos anos do Império. É bom lembrar também que é o único senador que votou contra a Lei Áurea. E é a ele que ela direciona esse apelo. É um texto que ele é carregado da necessidade, mais uma vez, da repressão policial e da contenção dos presos. Isso é falado e muitas vezes. A população escravizada, aos olhos dela, ela diz o seguinte: há em todo escravo um sentimento, uma ideia firme, o rancor, a sede de vingança contra a gente livre. Logo, que o ensejo lhe for propício, esse sentimento fará erupção. E qual outro mais próprio do que a emancipação rápida de milhões de escravos? Só que almejam um momento de ajustar as contas a respeito dos bárbaros castigos investidos contra os colonos portugueses, dos abusos de muitos senhores, das suas famílias, como sejam da sedução, da prostituição forçada das suas mulheres e filhas. Relatar todas as barbaridades cometidas nos escravos, principalmente nas fazendas, seria muito longo, seria repetir coisas já muito sabidas e nas quais só o toco leve para se sentir. Só toco de leve. Só toque de leve para se sentir, para tornar patente o perigo de uma emancipação pronta e refletida. Repare que ela não, repare, foi ótimo, né? Que ela não nega a violência que era infligida sobre essa população, mas ela chama muita atenção também para essa reação selvagem, sabe? Como se fosse algo que não, que de fato precisasse ser controlado de todas as formas. Tanto que no projeto dela também, e isso está muito mais presente na tese, vocês podem verificar lá, ela traz essa ideia de que a relação entre os superiores e os subordinados, como ela muda os termos, né, chama mais de senhor e de escravo, mais superior e subordinado, deveria ser de uma relação de muita observação também desse superior para evitar esse tipo de reação, mas não ausente a relação de domínio e de superioridade e de coerção policial. A força policial é algo que aparece muito presente no projeto da Du Rocher e uma questão que inquieta muito no projeto dela, além dessas estratégias, né, de coibir, da força policial estar sempre muito presente, é o silêncio sobre as mães. E aí a gente vê uma grande contradição, é uma parteira, uma mulher os textos e os artigos sobre ela, a maior parte falam sobre esse trabalho dela como fazia parte das escravas, esse aquilo outro, mas sobre a maternidade dessas mulheres ela praticamente silencia. Ela só sugere aqui nesse trecho a respeito da educação dos libertos, que deveria ser algo potencializado por esses superiores, né? Mas sobre essas mães é um silêncio que perturba um pouco. Eu trouxe aqui, só para a gente ver, é um trailer de, acho que menos de 2 minutos, que é o trailer do filme que está sendo lançado, que curiosamente foi lançado no Brasil agora em novembro, né? Dessa mulher, e esse é o trailer oficial, e que a gente vai ver no trailer a imagem que é desenhada, que é sugerida dela, e a gente acabou de ouvir a voz dela em primeira pessoa sobre os escravos, sobre as pessoas escravizadas e sobre esse processo.
o O som. som está saindo lá, será? Dá um pause só para a gente ver. O som tem que sair daqui, né? Você consegue dar pause? Gente, alguém no chat aí pode dizer se vocês estão ouvindo o som no Zoom? Eu acho que o chat não sei se está. Mas o chat, a gente vê o chat. Dá para ver o chat? O chat aparece ali no Q&A. Ou no chat, ou não. Can you? Yes, there. E aí? É, Tá saindo o som, gente, do vídeo? Saiu? Desce só um pouquinho. Solta? Baixa. Sobe o que está escrito ali, ó. Isso. Som, sem som, não dá para ouvir. Não dá para ouvir. E a gente, the chat needs to work. Mas também disse. But they are. Vamos passar em português. Mas ele não tem legenda todo, não. Só tem legenda nessa primeira parte em francês. Vamos botar a legenda automática. Vamos fazer assim, a gente vai passar aqui e vamos botar o link do pessoal ver no Q&A. Eu acho que o chat agora, beleza, o chat working now? No, it's everyone. Yeah. Eu posso compartilhar depois, Não, mas pode falar mais para a gente ver aqui. mas tá sem som, eu acho. Mesmo assim, acho que dá para ter uma ideia. If it is closed captions, what do you mean? The automatic closed captions that you do. Bota eu acho que ali no. Aí. Mas em Não, não inglês. tá não. Aí. Mas não precisa, gente. É só para vocês terem uma ideia. Porque no Zoom o som precisa ser. Aí. Acho que agora foi com a legenda. De qualquer maneira, a gente vai botar o link. A gente bota o link. Não tenho certeza por quê. Porque você não pode. Yeah, we should share the link, but we need to see if it's right now showing up there. Yeah, but we are not solving that. Yeah. No, we're not solving that. Não bota não Não, deixa só as pessoas verem para ter uma ideia do que é. E aí talvez você possa escrever um pouquinho pro. Engraçado. É uma produção, né? Uma grande produção. É uma grande produção franco-brasileira. Esse filme, ele traz essa, pelo menos a partir do trailer e a partir de alguns videozinhos que estão sendo divulgados no Instagram da. Uai, foi que eu fiz aqui. Ai, gente, desculpa. Aqui.
no Instagram da produtora também, eles têm divulgado muito essa imagem da do Rocher como essa grande abolicionista. Inclusive, aqui a gente vê essa cena dela abraçada com a escrava ali na cama, né? Como essa mulher que rompeu barreiras, porque foi a primeira a entrar na academia de medicina, então que enfrentou dificuldades. É uma imagem que tem sido elaborada desse momento também, né? Que eu acho que convoca a gente a pensar na importância, aquilo que eu falei lá no começo, né? De nossas escolhas de pesquisa são também escolhas políticas, então, da importância de, inclusive, combater pela memória, né? Como a gente ouve tanto, e combater com essas fontes, combater ouvindo também essas vozes e questionando-as, porque eu acho que é muito curioso você imaginar que no Brasil em novembro, um mês que é um mês dedicado a reflexões sobre a trajetória e o protagonismo do povo negro, mais uma vez seja lançado um vídeo em que traz essa mulher francesa e europeia como uma grande referência do abolicionismo, mas quando a gente vai ver a escrita dela, o projeto que ela elabora, a gente percebe que não é bem isso, né? Lá na Bahia a gente fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, o que eu vejo é muito isso. Eu quero muito assistir esse filme. Foi uma inquietude que ela começou a surgir já no finalzinho da tese, que eu vi que essa produção estava acontecendo. E eu quero muito assistir para poder, inclusive, escrever sobre isso e trazer isso também para essa pesquisa. Nessa pesquisa, eu trouxe muitos ecos dessas vozes que estavam destinadas a controlar os corpos pretos, né? E o que me parece é que esse controle, a gente ainda tem ecos dessa contenção dos pretos muito presentes. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi divulgada agora em novembro no Brasil, foi divulgado dia 7 de novembro pela Rede de Observatórios da Segurança no Brasil e mostra que de 4.025 pessoas mortas por policiais em 2023, 2.782 dessas vítimas eram pessoas negras e representaram 87,8% desses mortos. A Bahia, meu estado, é o lugar que tem a polícia mais letal do Brasil. É a polícia que mais mata gente preta. Na Bahia foram 1.702 mortes. Então, conter os pretos parece que, de fato, é um projeto político do Estado brasileiro que tem dado certo. E a gente não pode deixar de lembrar que esses jovens, principalmente de 18 a 29 anos, que são as maiores vítimas dessa contenção a pretos que ainda acontece no Brasil, eles são filhos. Então, tem mães que ainda reclamam o direito a essa maternidade para o Estado brasileiro. E é por isso que eu falei para vocês que uma mãe preta brasileira do Estado da Bahia, essa pesquisa não deixa de ser um ato político também, sabe? Não deixa de ser um eco das vozes de Rufina, das vozes de Joana, da voz de Maria Firmina, de tantas outras vozes. É por isso que talvez de uma forma pouco convencional para um evento como esse, eu quero finalizar aqui com vozes mulheres, como a voz da Conceição Evaristo, que ecoa tantas outras. E a Conceição, ela diz: a voz da minha avó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida à liberdade. Eu espero muito que essa pesquisa seja um caminho de eco também, de liberdade e de divulgação de estratégias para que elas possam ser confrontadas no hoje também. E a gente fala tanto de racismo estrutural no Brasil, mas a gente esquece que essa estrutura foi pensada, articulada, legitimada, judicializada por alguém, né? Então,
é isso. Eu agradeço todo mundo que está aqui, agradeço todo mundo que está aí. E muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minha pesquisa com vocês. Obrigada, gente. É, então, ah, eu vou ler, tá, ali. Uhum. Aqui. Atualmente, como você mencionou, o cenário de violência racial é legitimado e ampliado. Um comentário. Com o comportamento de violência policial fora das linhas legais e apoiado pelo discurso dos políticos. Aí tem vários parabéns aqui. Eliane Almeida fala que as políticas abolicionistas de separação de filhos de suas mães têm a ver com a criação das casas de caridade no Nordeste? É uma pergunta. Fala especificamente das atividades do padre Ibiapiana no Ceará. Específico. Talvez seja mais uma possibilidade que a pesquisa direcione. Muito interessante a proposta da pesquisa. Uma das coisas mais interessantes é a relação entre literatura e história. O conto A Escrava e a fonte de fuga mencionada. Como você pretende articular isso metodologicamente? Tem mais? Mas pode responder essa. Pronto, massa. Em relação a essa questão das casas de criação, eu não tenho certeza. Agora, o que a gente vê é que nesse processo da lei do ventre, muitos dos engenhos eles eram colocados em rodas de expostos. Então, talvez seja um caminho aí para se investigar. Eu não conheço essas atividades desse padre que foi mencionado do Ceará, mas talvez já fique aí um indicativo para uma pesquisa futura, né? E talvez até alguma historiador da região que também se debruce sobre essa temática, eu acho que pode ser um caminho interessante de ver essa articulação. As gravidezes das mulheres escravizadas não eram vistas com bons olhos, né, nessa estrutura, principalmente por conta do cuidado, por conta do que se exigia em relação à reorganização até de trabalho. Então, muitos desses engenhos, e isso aparece muito nos debates parlamentares também, eles chegaram a ser colocados sim, em rodas de expostos, chegaram a ser assassinados, inclusive, né? O assassinato de engenhos é uma realidade que aparece em muitas pesquisas também e relatos. Então, eu acho que pode ter uma relação, sim, com essas casas de criação, mas não é algo que eu possa afirmar agora, porque não tá no meu escopo de pesquisa e eu também não conhecia o trabalho do padre. A outra pergunta foi em relação à articulação da história com a literatura, né? Eu acho que a literatura é uma fonte histórica valiosíssima, assim. E eu já trabalhei com a relação história e literatura desde o mestrado, né? Agora, no doutorado, ela aparece no último capítulo também com Letícia, principalmente esse romance da Ana Ribeiro. Eu acho que a literatura ela é uma representação do real, né? Ela é uma forma de dizer o real muitas vezes diz, mas com certas amarras, e a literatura ela traz essa possibilidade de representar e de recriar esse real também. Principalmente quando a gente vê o discurso literário aparecendo nas fontes, como é o caso aí desse anúncio da fuga da Rufina e da relação com a escrava da Maria Firmina, né, com a personagem do conto. A gente vai percebendo como a Joana, que é uma personagem imaginada, né, tecnicamente imaginada pela Maria Firmina, ela ganha a vida a partir dos pés ligeiros da Maria Rufina, descritos ali naquele anúncio de busca por essa mãe. Então, a minha estratégia é usar sempre a literatura como uma fonte também, que precisa também ser questionada, analisada, quem é esse autor, a partir de que lugar ele também escreve, como que ele traz essa representação e analisada a partir dessa lógica da representação também. Tem uma pergunta aqui, a pergunta seguinte. Sua pesquisa trata da construção do discurso que se torna lei, né? Qual o paralelo das legislações atuais com o histórico de leis, das leis de emancipação? Eu não vejo esse paralelo das leis atuais. É muita coisa, gente. Foi uma tese e agora é um artigo de pós-doc. Vocês estão me dando caminhos para pensar no futuro. Eu acho que talvez essa, com uma outra pergunta também, é um projeto que pode surgir, né?
E eu acho que tem sim muita relação. A gente vê, né, até nesses dados dessas violências que têm acontecido. Infelizmente, essa última semana a Bahia foi palco de uma série de barbaridades envolvendo a segurança pública, né? Talvez muito mais do que da própria legislação, mas da ausência e da fragilidade dela, né, de como a falta de políticas públicas de fato voltadas para essa população negra e periférica, para essa maternidade, para essa juventude, seja uma amostra da continuidade né? A contenção dos pretos está aí acontecendo. E a negação da maternidade também. As mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica, por exemplo. Eu sofri violência obstétrica durante o parto, né? E essa é uma realidade que não é minha, apenas minha, é uma realidade que infelizmente é coletiva, historicamente construída. A pergunta seguinte Yarlenes, parabéns pela pesquisa. Qual é a relação que você observa entre a lei do ventre livre e as políticas de esterilização de mulheres negras no Brasil, denunciadas por feministas negras? Com certeza, a gente percebe isso. Eu acho que é mais Também não é algo que eu tenha aprofundado esse estudo, até porque se olhar para essa maternidade é algo recente, né, que eu estou começando a desenvolver aqui, mas é muito, não só nas políticas em si, como naquilo que não é institucionalizado. A gente percebe isso na própria ação do SUS, né, no racismo institucional do SUS, nessas estratégias de esterilização. A quantidade de mulheres negras, por exemplo, que tem mioma e que o único recurso para tratar desse mioma é a retirada do útero, é a esterectomia, é absurda, tem vários dados já sobre isso. Então, parece muito evidente essa relação com a negação com a apropriação desse corpo, em primeiro lugar, pelo Estado e com o que vai ser feito dele, né? Com os debates sobre esse ventre, como eles continuam sendo realizados, com a negação dessa maternidade, na medida em que essas mulheres sequer têm o direito de optar ou não por serem ou não mães, quando esse útero é retirado prematuramente, muitas vezes. E eu acho que sim, eu acho que de fato é uma continuidade dessa mentalidade que nega essa maternidade como uma pertença das mulheres negras também. Marco pergunta se você tem notícias sobre a chacina do Cabula em 2015. Agora é para ver. Acho que tem muita coisa, Marcos, escrita sobre essa chacina. Eu acho que tem como. A Anita Pequeno, pensando ainda sobre a separação forçada de mães e filhos, como podemos pensar na indústria das amas de leite nessa lógica perversa? Eu não sei te dizer isso agora. Eu acho que é de fato uma das inquietações que ficam para a gente, né? E aí a gente vai pensando nas continuidades. Tem não só das amas de leite do 19, mas na perpetuação dessa imagem dessa mulher como cuidadora dos outros, mas não dos seus. E na mercantilização desse serviço e como um serviço também de baixo custo, né, para quem usufrui dele. Isso é muito presente ainda, isso é muito comum. E em relação às amas, tinha uma grande contradição também, que é, ao mesmo tempo que essas mulheres eram trazidas para dentro dessas famílias para poder resguardar os cuidados com os filhos dos senhores, elas eram vistas, como a gente viu aqui na própria escrita do Bezerra de Menezes, como malfeitoras para aquela família, né? Como alguém que estava levando maus hábitos, maus costumes, então eram também vigiadas continuamente ali dentro. É uma sucessão de violências que foi sendo construída e que vai sendo ecoada hoje ainda. E a gente percebe isso muito na forma como o trabalho doméstico ele é visto, na forma como as babás, principalmente, que trabalham dessa forma ainda hoje, também são vistas, são pensadas, são afastadas das suas famílias, são desconsideradas, mas colocadas sempre como essas cuidadoras compulsórias e com um serviço que é barato,
que não é valorizado e que é sempre direcionado ao cuidado com o outro e não com os seus. Reprodução forçada. Deixa eu, No Brasil, não. Eu acho que isso não é uma realidade utilizada de fato no Brasil, essa reprodução da escravidão pelo nascimento. O custo era muito alto, por isso que eles questionavam tanto a lei também, né? É interessante que sobre isso muita coisa que se fala, né? E a gente sempre fica perguntando se onde a fumaça há fogo, né? Mas se aconteceu, certamente foi uma exceção. Antes de eu passar para a pergunta, que tem uma em cima que eu não li. Tem alguém aqui então, eu vou escrever, gente, vou fazer aqui um pouquinho dessa mediação, vou passar para a Ana Paula e para o Thierry, e depois a gente volta para o Zoom. Acho que, pelo que eu vejo, os processos de crimes não eram foco da sua pesquisa, né? Mas, ontem eu estava lendo um trabalho sobre o Paraná e me chamou a atenção de um processo de crime, que isso é considerado um crime, né, da escravidão e tal, que era de um escravizado que estava fugindo e matou um policial, depois da lei de mais livre, né? E ele, quando ele vai para o julgamento, ele alega que a estava indo buscar outros Minas Gerais, né? E segundo o autor da pesquisa, isso é um dos argumentos para ele não ter sido penalizado, né? Porque ele entraria na lei, lá para ter pena de morte, ele não foi, só que tem um desfecho claro do que acontece mais depois, ele volta para Minas Gerais, ele não volta. E aí eu fiquei pensando, é algo que é uma coisa que poderia ser recorrido, poderia ser é evidente, tem outros casos, né, que argumento da família, né, nesses, como, depois de 71 principalmente, para ter a separação das famílias, tal, como uma forma de diminuir a pena, né, a punição. E aí os pais, como é que pai, como é que aparece nesse discurso também? Não vejo falar dos pais. O único momento que eu vi a referência aos pais foi naquele documento que nós discutimos no último evento, no parecer, né, quando, durante o processo de debate para essa lei, chegaram a cogitar a possibilidade de libertação das escravas, e não só do ventre, né, mas das mulheres também. E os argumentos é que o sexo feminino se sobreporia ao masculino, né? Então, enquanto os homens continuariam no cativeiro, as mulheres estariam livres. Então, esse foi o único momento, assim, foi o único documento que eu vejo esses homens serem mencionados, mas muito mais como um recurso para negar a possibilidade de libertação dessas mães, que ali bloquearia de vez, né, a reprodução do escravismo nesse contexto, aí inclusive a possibilidade de trabalhar até os 21 anos, que é o que foi determinado pela lei. Mas em relação aos processos, Ana, eu não sei, porque de fato não investiguei. Pude. Primeiro, parabéns pela pesquisa. Eu achei muito interessante a forma como você estruturou e fez essa relação entre o que você está trabalhando no século XIX e com o tempo presente. E aí teve um tópico que você colocou sobre a circulação dessas ideias, e isso é um tema que me interessa muito. E eu estava pensando em várias coisas enquanto você estava falando, né, dessas palavras-chave que você pega nos documentos do parlamento, como conter os pretos, reprimir os pretos, e que isso fala muita coisa, né? Porque se é necessário conter, é porque eles estão evidenciando uma urgência, né? De que essas pessoas estavam reivindicando a própria forma como, no documento da Madame do Rochelle, falou da possibilidade de crimes, de se cometer crimes, era uma forma de mostrar como essas pessoas elas estavam se movimentando e lutando contra esse sistema. E aí, no título, acho que do Bezerra de Menezes, que ele coloca como fazer essa abolição sem dano para a nação. E aí eu queria que você falasse um pouco se você vê isso também, nesse âmbito da circulação das ideias, de não só no Brasil, mas também do que estava acontecendo. Com certeza. Porque eu li essa frase e fiquei imaginando, né? Se ele entende que é necessário fazer sem dano para a nação, é porque ele já está vendo o que está acontecendo em outros lugares que já passou por esse processo de abolição. Aqui, principalmente, assim,
a Revolução Americana, a forma como a escravidão acaba aqui nos Estados Unidos aterroriza os políticos brasileiros, as elites, os proprietários, enfim, em geral, né? Então, o grande medo é que tivesse uma revolta popular. Então, quando eles falam no tem dano para a nação, nessa contenção, é se precavendo do que tinha acontecido aqui, né? Do que eles já tinham como uma referência do que podia ser uma grande carnificina. Então, nos documentos aparece muito essa referência aos Estados Unidos e aparece muito também a preocupação com a economia. E em relação à circulação das ideias, eu fiquei pensando muito nisso, porque esses folhetos eles eram muito divulgados nos jornais, principalmente os jornais de grande circulação. Alguns traziam anúncios, né, da venda, traziam anúncios da publicação, e aí eu fiquei pensando muito em. Eu não sei exatamente como chegar nisso, mas onde circula, porque eles iam e voltavam, inclusive nos debates parlamentares, tem livros desses que são citados. Então, esses políticos estavam lendo de fato o que essas pessoas estavam escrevendo e estavam sendo influenciados por essas pessoas para pensar no texto dessa legislação. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando onde mais circulava, onde é que foi lançado. No romance, no conto A Escrava, a Maria Firmina começa falando de uma reunião num salão em que se falavam da questão servil, homens abolicionistas sinceros falando sobre a questão servil. Então, onde que esses debates aconteciam? Quem estava falando disso? Quem estava lendo quem? Como é que essa ideia estava circulando? É algo que ficou passando também na minha cabeça nesse processo da tese, mas, de fato, eu ainda não sei exatamente como fazer. Mas tem alguns desses panfletos que eram publicados, inclusive, nos jornais. No Diário do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um panfleto Elemento Servil que tem mais de 45 volumes, seria, né? Tem a sequência, assim, são muitos textos, então eles continuamente estavam ali escrevendo também. Tem alguns textos que vêm com a assinatura O Lavrador, tem outros, O Abolicionista. Então a gente vê esse debate acontecendo também nesses grandes jornais, sabe, de grande circulação. E foi algo que ficou para mim também como uma possibilidade para adiante. Vou voltar. Essa pergunta que eu vou ler. Para conter os pretos, a gente não consegue ler o nome todo. É fruto de uma necropolítica estatal, fruto de um colonialismo avassalador sobre os corpos negros. Minha pergunta se dirige às questões teóricas. Como pensar o ontem pelas vias analíticas decoloniais? Eu acho que um grande passo é esse, né? Pensar a partir de outras referências mesmo. Pensar. Eu acho que eu trouxe um pouquinho disso também, quando a gente traz Maria Firmina, quando a gente traz a própria Conceição Evaristo, quando a gente pensa nessa lógica do corpo também, né? De como esse corpo ele busca artifícios e estratégias para se afirmar enquanto protagonista de si, a partir de ações, de fontes como a da própria Rufina, né? Eu tenho tentado também trazer referências e conexões com profissionais e com diálogo com historiadores que fogem desse grande centro de referências, né, que a gente costuma ter, mas é algo que ainda está se delineando também. Mas um caminho que eu tenho buscado é esse, Marco, é pensar nessas outras referências, principalmente nessas mulheres também, né? Eu acho que não tem como trabalhar essa questão, trabalhar esse momento sem lembrar da própria Beatriz Nascimento reclamando o direito e a necessidade e a urgência de escrever uma história negra por mãos negras, reclamando a própria Lélia Gonzalez, que chama atenção para essa representação do sexismo também na própria historiografia, de como essa mãe preta, de como essa mulher, de como essa mulata, ela é retratada. Então, se conectar com essas teorias e com essas mulheres, principalmente, eu acho que é um caminho para pensar essa escrita decolonial.
Tem aqui, acho que é o comentário da Lorena. Oi, Lorena. Aline, parabéns, obrigada por compartilhar sua pesquisa. Uma pergunta se você conhece a tese de doutorado Partos, Parteiras e Parturientes, do Rocher e sua época, da Maria Lúcia Motti. A do Rocher trabalhava também, sobretudo, para os escravistas, examinando mulheres negras cativas para serem alugadas como amas de leite e separadas dos próprios filhos. É provável que isso esteja silenciado no filme. Fiquei curiosa de saber se você pretende investir mais nos escritos da Madame do Rocher no pós-doc. Aham. Mais uma vez, obrigada. Que bom, Lorena, que você está aqui. Eu pretendo, sim. Esse material eu não li ainda, essa tese da Maria Lúcia, eu não li, mas com certeza eu quero, até porque uma inquietação que fica é justamente essa, de como se constrói essa imagem dela como uma grande parteira das escravas, sendo que a gente vê que é uma mulher que está totalmente atrelada a esse grupo conservador, que está totalmente vinculada a esses escravistas, e a gente tem essas pesquisas que dão conta de qual é o destino desses engenhos, de como esses senhores lidavam com essas mulheres também que engravidavam. Tem um relato muito doloroso até no livro do Conrad, os últimos anos da escravidão na corte, se eu não me engano, que, página 70, eu não esqueci, que ele traz o relato de um viajante, né, que acompanhou essas caravanas durante o tráfico ilegal, e que ele fala como que foi o parto de uma mulher escravizada naquele contexto. Essa mulher para de madrugada e segue caminhando com essa criança que está caminhando para morrer, né? E aí, 2 dias depois, esse filho morre e simplesmente ele é jogado pelos, porque eu esqueci o nome agora, os feitores, né? Que estavam ali conduzindo, ele é jogado, descartado na estrada e a tropa segue. Então, a quantidade de crianças também eram colocadas nessas rodas dos postos, que eram dadas também para outras famílias, né? Tem uma pesquisa a gente trouxe isso também no evento que passou, não é um dado de pesquisa que eu fiz, mas é um dado que está no artigo da Caixa Matoso sobre a lei do ventre livre, inclusive da ausência dos nomes das mães em registros de batismo em Salvador, como uma forma de driblar esse nascimento durante o processo na vigência da legislação, né? Então, eram muitos artifícios usados por esses senhores em relação ao nascimento desses engenhos, né? Até porque era uma despesa muito grande para eles esperar até a idade de produção para que eles pudessem começar a trabalhar e a recompensar, vamos dizer assim, o custo dessa criação. Então, muitos eram colocados nessas casas, eram descartados de fato. E eu quero muito avançar no caminho aí da do Rocher, principalmente para a gente conseguir contestar essa memória que está sendo idealizada dela, né? Tem uma cena do filme, do filme não, um relato e não é um problema falar porque está publicado no Instagram da própria produtora, um relato da Isabel Filardes, que faz o personagem dessa escrava dela, em que a Isabel Filardes fala, primeiro, que é um relato, que o filme é uma reprodução fiel de 1800, aí a gente já começa até 1800, mulher. E, além disso, ela fala que a do Rocher oferece a alforria para a Clara, que é a personagem que representa essa escravizada, e ela diz que a Clara nega a alforria porque a do Rocher era uma amiga, é por afeto que ela nega essa alforria. Então, gente, eu volto. Novembro, no Brasil, esse filme é lançado como uma memória de uma mulher abolicionista, é a nova Princesa Isabel, sabe? É a nova imagem dessa mulher branca salvadora. E a gente precisa confrontar essa memória, a gente precisa confrontar com fonte, com pesquisa, é isso que eu estou tentando fazer aqui também. Gente, não achou, mas vamos. Só uma carinha nessa pergunta da Madame do Rocher, não sei se ela fala. Porque o livreto que você cita é de 71, né? E eu queria, e é o que eu conheço também, é o livreto publicado dela. Mas eu não conheço os outros. Assim, se você olha no Museu Histórico Nacional, o Barão do Cotegipe, ele está lá numa linha
no tempo como exemplo de abolicionista, né? Então, na verdade, não é de surpreender que a Madame de Rocha também seja. Escreveu um opúsculo pela libertação dos escravos. Eles olham o título. Ele leu, Mas eu queria saber se você tem fonte já entre 71 e 88, né? O que acontece o que acontece com ela? Qual é se ela tem de fato? Porque para a gente, é claro que tudo que é o que parece, né? Mas também é possível que tenha algum processo de mudança para a gente entender como é que esse abolicionismo vai se Eu não entregando. lembro exatamente quando foi que ela morreu, mas eu acho que é que é nesse processo, se eu não me engano. Ana Paula quer comentar? É a minha ideia, assim, quando que surge essa memória dela como abolicionista, assim, porque pensando, A partir desse livro. a partir dele, em 71. Ela só, ela se denomina da abolicionista? Não, ela é denominada. Porque ela provavelmente É. não quer. Ela é denominada. E aí depois ela continua a carregar. E aí isso continua. Isso até 88 ela continua sendo denominada como essa. Ela é muito celebrada pelo lugar na medicina também. Então, assim, tem um prêmio Madame do Rocher, que tem em muitos jornais. Ela é uma mulher que, de fato, sofre muito naquela sociedade pelas questões. Hoje, eu não sei, dá para voltar um pouco a imagem dela aí? Porque a Madame do Rocher, ela tem uma imagem que é extremamente masculinizada. Tem alguns sites, inclusive hoje, relacionados a questões de gênero e a identidade dos gêneros. Está muito bom aqui com a tecnologia. Eu vou pedir para a gente compartilhar depois. Eu vou mexer nisso aqui. Vou perder as perguntas, vou perder um monte de coisa. Então, É fácil de localizar. Vamos na tese que vocês vão ver a imagem dela também. Ela é uma imagem tem uma imagem fisicamente assim bem vinculada ao que se pensa como masculino e isso era trazido na época também. Tem jornais, tem revistas da época que chegam a sugerir que os filhos dela não foram parentes dela. Sabe? Que questionam se de fato, será que é uma mulher? E aí bota uma interrogaçãozinha. Isso a revista Ilustrada, por exemplo, fazia muito isso com ela. Assim. Ela passa por esses desafios também. Atualmente, tem sites relacionados a questões de gênero que chegam a identificar do Rocher como uma pessoa transgênero. Né? Mas isso é uma leitura de hoje, eu não sei, não posso dizer que ela era, que não era, mas assim, é uma mulher que ela vem para aqui para o Brasil, criança, com 7 anos, se eu não me engano, ela já escreve esse livro com 79 anos, então, pelo que eu lembro, eu não lembro exatamente qual é o ano que ela morre, mas eu acho que é um pouco depois disso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. enquanto isso, eu posso ler outra pergunta? Pode. Maíra Alves. Apenas um comentário fresco de uma aula sobre abolição no curso de licenciatura em História. Como é importante discutirmos esses temas e trabalhar para relacioná-los com o ensino de História na educação básica, atravessados por essas notícias cotidianas de desigualdade racial, violência policial, obstétrica e tanto mais. Inclusive, Maíra, de entender o que foi a lei do ventre livre. Porque a lei do ventre livre aparece no livro didático em 3 linhas como a lei que liberta os filhos das mulheres escravizadas a partir daquela data. E aí, depois que a gente vai entendendo que, de fato, é essa legislação, né, os ônus e os bônus dessa legislação, a gente vai vendo como isso não é ensinado também nas escolas, como isso não chega na nossa educação básica, como a gente, de fato, não conhece o que foi costurando, né, as escolhas e decisões políticas no nosso país. Vamos mais uma. Querida Aline, obrigada por sua excelente pesquisa e apaixonante apresentação. Como historiadora interessada nas biografias de escravizados, gostaria de saber se suas pesquisas de doutorado e agora na pós, desceu, desculpa. Você encontrou pistas para ampliar a possibilidade de reconstituir biografias de escravizados. Os documentos sobre Maria Rufina oferecem essa possibilidade? Teria um querido, Aderivaldo Ramos de Santana, um historiador que me inspira demais, assim. Estou feliz de você estar aqui.
não reconstruí, não, pelo menos não a princípio. Quando eu comecei essa pesquisa lá em Alagoinhas, quando eu era criança pequena, ai, gente, quando eu comecei essa pesquisa lá em Alagoinhas, eu comecei a partir de cartas de liberdade. E eu lembro que uma dessas cartas de liberdade me deu uma inquietação muito grande, porque eu vi esse menino ser liberto numa carta e, algum tempo depois, a mesma descrição do nome José, filho de Inês, batendo o tempo da idade, sendo vendido num leilão. Fiquei pensando se aquilo poderia ser um processo de reescravização. Mas aí a pesquisa foi ganhando outros contornos e eu acabei me perdendo do José. Como também outros documentos que me deram muita inquietação da possibilidade de seguir pistas de pessoas escravizadas foram 4 irmãs também lá em Alagoinhas, no interior da Bahia, já depois da lei do ventre livre. Então a gente tem a cláusula da lei de que as condições só poderiam durar até 7 anos. E, na verdade, para além de pensar nesses processos de recompor trajetórias, Deri, eu fiquei pensando muito nas pesquisas sobre a aplicabilidade da lei, sabe? E essas 4 irmãs, elas me fizeram pensar nisso. Eram 4 irmãs que alforriaram 9 crianças. Dessas 9 crianças, 2 foram alforriadas sem condição, imediatamente, mas as outras 7, todas foram alforriadas com a condição de seguir a própria dona e as irmãs até a morte. Então, na tese, eu trouxe um pouco sobre esse caso no último capítulo, e para mim isso parece uma rede escravista familiar ali, como foram utilizando da própria legislação para manter essa rede, né, de manutenção da escravidão ali e a própria família. Esse tipo de reflexão acabou saltando muito mais para mim do que recompor esse espaço. Eu acho que na minha cabeça, o que está. Sempre tem muitas pesquisas que estão sendo realizadas com reconstituição, né, principalmente por historiadoras e historiadores negros. Esse da Rufina, por exemplo, que trabalhou muito com esse documento foi a Lucimar Felisberto, né, na sua tese. Vocês podem buscar ela que fala mais da Rufina e das estratégias de outras mães também para afirmar essa liberdade para os seus filhos, principalmente durante o processo da lei. Mas eu acho que na minha cabeça está muito mais a intenção de trazer um chamado meio que de responsabilização, sabe? Eu fico brincando que no livro Onda Negra Medo Branco, no prefácio, tem dizendo lá que nas entrelinhas daquele medo estava sempre a preocupação do que fazer com os pretos, né? E era o que a gente vê também nesses discursos, o que fazer com os pretos. E aí, na minha introdução, eu trouxe uma provocação, eu botei lá o que fazer com os brancos, né? Como chamar para essa responsabilização, para esse processo. Então, eu acho que eu estou pensando muito nesse lugar de mostrar esses discursos, principalmente em primeira pessoa, dessas pessoas que articularam esse processo e que alicerçaram isso que a gente chama de racismo estrutural no Brasil. O que é que a gente faz com essa galera também agora, né? O que é que a gente faz no sentido de chega para cá, bora responsabilizar por esse processo histórico, bora pensar política afirmativa, bora pensar política pública, bora ver como é que a gente, a partir da história, consegue também chamar para esse movimento que precisa ser de reordenamento de caminhos, porque a gente está cansado de tanta estratégia de exclusão e de manutenção dessa lógica escravista que ainda é tão presente, sabe? Eu acho que é um pouco disso. Aline, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, que é a da Rosa. Eu vou ler traduzindo, tá? Que a pergunta está em espanhol. Como você pensa, dentro da sua pesquisa, abordar mais nas transformações sobre como ser mãe, desde as vozes das mães analisadas? Sabemos que é difícil reconstruir o dado histórico a partir da perspectiva dos escravizados, mas como abarcar esse desafio
sob o ponto de vista metodológico? Eu acho que é um desafio mesmo, sabe? Eu acho que a princípio é pensar como eu falei, né? Como essa ideia de maternidade foi pensada ou não para essas mulheres escravizadas, como ela reverbera hoje também, e conectar com essas pesquisas de outras historiadores e homens e mulheres que têm se dedicado a trazer também a trajetória das articulações dessas mulheres, dessas mães, para afirmarem a sua maternidade e o seu direito de maternar, né? Não só o de parir, mas o de cuidar dos seus próprios filhos, de educar, de ter afeto, de criar vínculos com esses filhos. Então, acho que pensar nas estratégias dessas mulheres vai ser uma forma, e aí me conectando com outras, com o que a historiografia já tem, né? Porque eu não vou ter tempo hábil eu só vou ficar aqui até maio, então, assim, é uma pesquisa que ela agora precisa ser muito mais restrita, né? Eu não tenho tempo, de fato, racionalmente pensando para poder expandir para tantos lugares que ela leva. Mas eu acho que nessa via que você traz aí, talvez a estratégia seria articular com essas pesquisas que já têm sido feitas e pensar como que essa análise que eu estou fazendo pode ser conectada com essa busca por esse protagonismo dessas mulheres e que tem sido também muito trabalhado na historiografia. Bom, eu queria pedir desculpas porque a gente não vai poder ler todas as perguntas do chat, mas elas estão gravadas. A Jo Pradini, elas ficam em contato, então vocês podem, né, continuar a conversa, né? Vou só ler a Juliana Franco, que acabou de escrever: o seu trabalho ampliar essa compreensão das estruturas de exclusão traz uma nuvem de esperança, não foi isso? Que lindo. Luz de esperança. Só por meio do conhecimento acessível, da sensibilização, poderemos caminhar em direção a um Brasil mais justo e antirracista que a gente tanto sonha. Parabéns por contribuir tão significativamente para essa transformação. Beijo para ti, para a Guti e a todos do Klein. Acho que isso está ótimo. Também, Keila. Eu acho que sim. Depois a gente vai pegar aqui. Mas está gravado, então se está gravado, o chat fica gravado também. Obrigada, pessoal. Obrigada pela paciência com os problemas que a gente teve hoje. E para quem está aqui, a gente tem mais vídeos aqui. A gente ainda não desenvolveu esse problema, essa possibilidade. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Oh, quanto coraçãozinho. Obrigada por... Tem um pouco de água ainda aí, viu?